Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Gyanati Mirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurumilitayana Tashmahe Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Então, nós estamos aqui, né, esse é o terceiro encontro que o Prabhu vem falando sobre os mundos inferiores e hoje ele vai finalizar as perguntas da Sabine, a Sabine que começou esse tema, né, no grupo do Krishna Lila. Então, a gente vai finalizar as perguntas que restaram. Posso acrescentar uma coisinha? Claro. Ele vai aproveitar o gancho para falar também do último Ekadashi, que também tem a ver com os planetas inferiores. Aí eu vou pedir para a Somini já fazer a contextualização, tá, das perguntas que foram respondidas e a pergunta que falta ser respondida. Tá. Então eu vou falar todas as perguntas antes, tá bom? Então ela perguntou se existe alguma localização geográfica para esse inferno, entre aspas, né? O inferno fica em algum planeta específico. Como as almas do inferno são resgatadas? Existe algum critério? Esse já respondeu. Quando resgatadas, voltam sempre para a Terra? Porque as almas precisam comer. Achei que comer era uma necessidade do corpo físico. Essas imagens infernais que aparecem nas cerimônias de fogo, só aparecem se estivermos fazendo a cerimônia para essa alma? Os pastores que ficam atrás dos humanos, fazem isso no inferno ou no planeta Terra? Podemos saber mais desses outros planetas ou áreas, eu acho que ela escreveu. Os animais são tão puros, por que ficam no inferno comendo pessoas? Essa não respondeu. Esse processo do inferno ainda é parte da ilusão maia, simulação? O que acontece com as almas depois de serem fermentadas na barriga das criaturas? Por que os semideuses precisam das sementes para se manterem eternos? Não são eles já não são já eles eternos? Então, algumas perguntas você foi respondendo, né, Prabhu? Então, Sim. a pergunta do Eu filho você já respondeu também. Tá. Eu achei engraçado a colocação. Os animais são tão puros porque eles ficam no inferno comendo pessoas. Ai, ai. Vamos fazer o seguinte, ô Tulasi, olha só, tá presente a Tulasi? Não, né? Não. Dave, eu vou precisar. De aparência, aterrorizava todo mundo. Seus A braços. altura 6, mais ou menos. Eu vou usar aqui o áudio na altura do minuto 6 e alguma coisa aqui, para fazer a relação disso tudo com o Ekadashi. Então vamos lá, vamos fazer um quiz aqui, né? Um bate-bola, tá bom? Você vai colocando as perguntas e eu vou tentar fazer uma bateriazinha aí, tá? Primeiramente, muito bom dia a todas as pessoas, né, presentes aqui na sala. Namastê. Om Gyana Timirandasya, Gyananjana Shalakaya. Chakshurun Militani Anatasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me e protege. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, eu vou compartilhar aqui com vocês, só um minuto.
Só um minuto. Um minutinho, pessoal, por favor. Só um minuto, pessoal. Eu preciso recuperar aqui umas imagens, porque eu vou usar as imagens. Eu tinha separado elas aqui, mas, infelizmente, vou repassar aí de novo, tá? Dave, eu vou te passar as perguntas, porque eu, 5h15, eu vou ter que sair para levar meu filho na escola, tá? Então, eu já vou te passando aqui, tá? 5h15. Então, isso significa que você possivelmente 7h15, é 7. uma expansão sua tridimensional aqui. É. Você passa no WhatsApp? Vai passar todas as fotos novamente. Passar no grupo dos buscadores mesmo, vai ficar redundante, tá? Mas pegar uma última foto aqui. Pronto. Já estou com uma imagem aqui, tá? Vou repassar para vocês aí no grupo a última imagem. Quem acompanha no WhatsApp aí vai ver as imagens que eu estou passando, tá? Eu vou compartilhar também aqui, vou compartilhar aqui na tela. Muito bem, agora vou compartilhar aqui na tela, tá? Já compartilhei todas as imagens com vocês aí, tá? No grupo dos buscadores. Agora eu vou para compartilhando a imagem. Olha só, observem essa imagem. Observem essa imagem. Tá?
Agora, vamos para o próximo. Observem essa imagem. Se vocês observarem, ó, é uma pessoa, tá? Aqui está a cabeça da pessoa, ok? Ó, vocês conseguem verificar? Eu preciso de interação, viu, gente? Eu preciso muito de interação Sim, de dá para som. ver. Sim, Por favor, sim, senão fica muito misterioso para mim aqui, tá? tá bom. Como eu não tenho as telas das pessoas, é o que acontece. Nesse momento, eu tenho dificuldade, porque eu preciso de interação. Então, pelo menos as minhas alunas, por favor, ficar atento comigo para me dar interação, tá bem? Prabhu, eu Ó, estou entrando em trânsito no momento, por isso não, que eu estou não, tudo mantendo a bem. tela Tá bem, tá fechada. bem, tudo Tá? bem. Assim, querida, tudo bem. Eu preciso pelo menos da Devi, da Rosa ou da Somini interagindo comigo, tá? Porque como as outras pessoas estão com as telas fechadas, eu não sei o que está acontecendo com elas. Se elas estão acompanhando, então é importante que vocês me ajudem aqui, tá? Pelo menos para ficar registrado, gravado, tá? Só mais um segundo, por favor. Muito bem. Olha só. Dave, então fica comigo, tá? Ó, você está vendo aqui que é a cabeça de uma pessoa? Dá para perceber? A cabeça? Ó, você está vendo o mouse? Sim, sim, Ó, aqui o olho, o nariz, a boca, o queixo e a cabeça da pessoa. Dá para ver? sim. Consegue ver? Estou tentando entender. Não. Sim. Alguém aí consegue ver isso? Que eu Eu tô vou conseguindo fazer ver. de novo o desenho. Tô Você conseguindo consegue ver, ver? Prabhu. Ô, Breda, Tô conseguindo ver. você consegue fazer uma edição? Você tá vendo, Kátia? Tô sim, tô vendo sim. A Que cabeça da tipo de pessoa, edição? ok? Cabeça, o olho, tá dando pra ver O sim. olho, né? Ó, olha aqui, logo acima da cabeça da pessoa, aqui está mais claro a cabeça. Uma cabeça grande, uma cabeça avantajada, uma cabeça grande, tá? E aqui em cima, você consegue observar aqui em cima o rosto de outra pessoa? Sim, sim, Ó, consigo. Parece os que tá com a olhos, boca até aberta. o nariz, né? A boca, tá? A boca aberta. Ó. Isso, ok? Aqui acima tem os chifres dela, tá vendo? Ó, Isso. ó, Agora são Isso chifres, mesmo. essa eu consigo ver. Sim. são chifres, tá? Isso. Agora, aqui, a cabeça do cachorro, Esse dá para ver. Esse é bem claro. ó, ok? Então, observem que isso daqui é uma comunidade, tá? É uma comunidade, são vários seres. É um ecossistema inteiro, tá? Esse ser aqui, vocês podem observar que ele está assim, me olhando. Ó, eu já tinha falado para vocês, ó, que ele tá me olhando, tá? Tá Sim, assim, com a cabeça assim, inclinada, me olhando. Esses são os que nós chamamos, os nomes deles em sânscrito são rakshasas, rakshasas, tá? Rakshasas são comedores de almas. Se chama de comedores de almas, tá? Rakshasas. Sim, claro, né? A gente vai falar que a alma é eterna, a alma não pode ser comida e tal, mas do ponto de vista é, metafórico ou sugestivo, chama-se eles de comedores de almas. As almas são eternas, mas por ser eternas, não significa que não possam ser comidas. Elas podem ser comidas, embora permaneçam eternas, tá bom? E no sentido de que, por exemplo, quando você está se sentindo exausta porque você se encontrou com alguma pessoa, essa pessoa normalmente tem uma legião de rakshasas, não de rakshasas. Os rakshasas normalmente eles andam sozinhos, tá? Eles são líderes de um grupo. A egrégora que eles lideram fazem parte de um ecossistema que são os predadores, eles são os caçadores das almas, tá? Não só para ver a diferença, os rakshasas são líderes, e aí tem os predadores, que são os caçadores de almas. Então, normalmente, o rakshasa, ele não interage aqui nesse mundo,
quem interage aqui na tridimensão são os predadores, são os caçadores de almas. Os Rakshasas permanecem na dimensão deles, que são as regiões infernais. Então, os líderes ficam nas regiões infernais. Os caçadores é que vêm para essa região tridimensional. É como o leão. O leão fica paradinho. Quem caça são as leoas. O leão vem e abate a vítima e come. Daí, os predadores, que são as leoas, comem os remanentes deixados pelo leão. É assim que funciona. É o mesmo sistema. Tá? Eles permanecem nas regiões infernais e os predadores saem para caçar e trazem os espólios. Os Rakshasas, então, comem e os remanentes são oferecidos como alimentos para os predadores, tá bem? E aí, todos essa egrégora que está junto com o Rakshasa são os predadores que fazem parte do ecossistema ele é o prefeito de uma cidade, de um grupo, né, de um bando, de vários, na Bíblia eles são chamados de principados e potestades, né, legiões de demônios. Então é isso daí, tá, que vocês estão vendo. Aí, essa estrutura aí. Eles têm várias formas diferentes, essa é uma delas, tá? São centenas de formas diferentes, essa é uma delas, tá bem? Os Rakshasas, como eu disse da outra aula passada, eles não são inimigos de Deus, eles são servos do Senhor Supremo. Por quê? Eles produzem a punição para essas almas, mas eles não fazem isso conscientemente de que eles estão punindo as almas infratoras. Não é nada disso, tá? Eles não têm essa noção de que eles são agentes do governo punindo as almas por conta das suas infrações. Eles são simplesmente seres que precisam comer. Só isso. Ok? Eles sentem fome, querem comer, precisam comer, e os seres humanos são pastos onde eles recolhem os alimentos, tá? Então, as infrações graves, karmicamente falando, entram na pauta de disponibilidade de alimentos para eles. Então, como eu disse, algumas infrações, alguns crimes e pecados e violências cometidas entre humanos tornam o violador disponível para ser alimentos para os habitantes do inferno, dos quais os primeiros a comerem são os Rakshasas, tá? Que são os líderes. Então, aí esse é um Rakshasa. Eles não têm inimizade conosco, os sacerdotes védicos, tá? Eles não têm inimizades conosco, porque simplesmente nós não os prejudicamos na sua atribuição de atividade deles. O que acontece é que, eventualmente, o contato dos mantras com eles também os emancipam, libertando-os dessa condição infernal de vida, tá? E isso é uma consequência, um benefício dos mantras sobre eles. A intenção dos mantras, como eu falei da outra vez, não são prejudicá-los ou tirá-los de suas funções, porque eles estão servindo. Eles, enfim, eles servem ao Supremo, mesmo que eles não saibam disso. Então, é funcional a atividade deles. Então, a ideia não é exatamente derrotá-los ou lutar com eles, etc. O objetivo aqui é esse daqui, tá? O objetivo dos mantras, como eu havia falado, são essas pessoas aqui, ó. Vamos lá. Ó, esse daqui é um Rakshasa. Só que esse daqui já tem uma forma diferente. Tá? Ele tem a forma de um mago, não é? E ele está sentado em uma plataforma. Aqui tem o gatinho, né? Pet dele, e aqui tem outro. Mas o objetivo dos mantras, a rede de mantras, esse daqui é um pastor de almas. Tá? Esse pastoreia entre humanos. Esse daqui não. Isso aqui já é uma alma penada, aquilo que vocês chamam, né, de alma penada, que é um Bhuta. Em sânscrito, eles são chamados de Bhutas, que significam almas que vagam nos infernos, vaporizando comida, que são alimentos. Lá em cima você pode ver, tá vendo? Ó, tem uma espécie de antílope. Lá em cima, dá para ver? Sim, é um Quem animal. mais vê o antílope lá em cima?
Sim, dá para ver. Dá para Dá para ver. ver? Vai ver. Dá. Então, esse antílope aqui, na verdade, é o comedor dessa alma. Então, ela fica andando e vaporizando comida e ela fica comendo. E ela fica andando por aí. Então, eventualmente, essas almas penadas é que, assim, são percebidas por almas humanas que têm a rede de chakras um pouco mais, vamos dizer assim, sensível ou afetada diretamente pelos infernos, né? Ou sensível a essas regiões infernais, e aí, eventualmente, se depara com elas. Mas elas não têm necessariamente consciência, tá, do que estão fazendo, elas só estão andando por aí. Então, essa daqui é uma alma penada. Porque essa ela está andando, né? Ela está livre. Quer dizer, relativamente, né? O predador dela está lá, ó. Tá vendo? Assim como eu vi um vídeo. Deixa eu só fechar essa cortina aqui, pessoal, que está me dando. Eu vi um vídeo de um peixe que foi colocado num aquário cheio de piranhas. Era um experimento que eles fizeram lá com um peixe chamado bagre africano, porque o bagre africano é um peixe predador, é um peixe invasivo que está prejudicando enfim, o ecossistema dos rios aqui do Brasil. Então, eles estão fazendo experimentos e colocaram um tipo de piranha geneticamente modificada lá que caça bagre africano. E aí colocaram o peixe dentro de um aquário, né? E as piranhas iam lá, comiam um pouco, ficavam alimentadas e deixavam o bagre lá, né, comido, parcialmente comido. Depois elas iam lá e comiam mais um pouco. Então, é o mesmo sistema que os predadores do inferno fazem com essas almas. Comem um pouco, né? Aí deixa ela, quando estão parcialmente satisfeitos, depois que eles sentem fome, aí voltam e comem de novo. Ficam comendo. Aqui tá. Então, os mantras, eles têm a intenção de buscar essas daqui, ó. Tá? O objetivo dos mantras é recolher essas almas, tá? Essas almas, essas duas aí, elas estão presas no estômago de uma cápsula, que é uma espécie de usina, né? Nós mostramos outra vez lá no peixe. Eu vou pegar o áudio da descrição do Ekadashi. No áudio do Ekadashi dessa semana passada, que passou, uma pessoa, um Gandharva, um habitante celestial, de nome Lalita, ou Lalita, aliás. Ele recebeu uma maldição de uma pessoa, e essa maldição descreve a forma que ele assumiu como comedor de almas, como canibal comedor de almas. E essa forma descrita no áudio, no vídeo, da descrição do Ekadashi dessa semana passada, confere com a forma que nós vimos, que eu vou trazer aqui de volta. Vou pegar o áudio e aí vou mostrar a forma, que é a forma como que ele assume, tá? Que ele assumiu, né, na história, nesse ambiente, que são os ambientes infernais. Olha só, essas almas aqui, elas são os antepassados, ok? Das pessoas que participam das cerimônias de fogo, tá? Então, a árvore genealógica, ela está cheia de histórias aí. Se for mexer na sua árvore genealógica, vai aparecer coisas aí que você melhor não mexer, tá? Então, os mantras fazem o quê? Eles vão lá, rastreiam os antepassados que estão nessa condição, porque a dimensão de tempo é diferente, né? Então, eles passam normalmente um ciclo do Sol lá, que são 120 anos infernais, é muito tempo, é diferente do time aqui em cima. Então, essas pessoas ficam lá, então os mantras rastreiam essas almas dos resgatadores, que são as almas humanas que estão fazendo as piedades dos mantras, das orações, das penitências, dos dakshinas, e aí elas pagam o resgate dessas almas dos infernos, que estão presas nos infernos. Então, os mantras, como rede, vai lá e puxa essas almas para fora das regiões infernais e dão emancipação a elas, tá? Para responder uma das perguntas que foi feita, né?
Então, elas renascem como seres humanos, tá? Fica registrado na memória de cérebro profundo, em informações zipadas, o coeficiente da experiência no inferno. Ela não tem lembranças de quando esteve no inferno. Nenhuma de nós tem, porque se tivesse, ficaria inviável a experiência de vida aqui, tá? O que fica registrado é o coeficiente de dado de aprendizado. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, vamos pegar aqui uma imagem, né? Que é a imagem da cápsula, que é o peixe. Aqui. Vamos pegar aqui essa cápsula, tá? Ó, aqui dentro, dá para ver, acompanha o mouse, Dave? Sim, dá para ver. O que você vê aqui? O que você está vendo aqui? É um peixe? Quem consegue ver? Breda, me ajuda. Oi. O que você está vendo aqui? Tem uma alma dentro do peixe, né? Em forma de esqueleto. Bem sofrido, sofrendo muito. Quem está vendo uma pessoa aqui, deitada? Dá para ver. Dá para ver? Essa pessoa deitada em cima. Quer dizer, dentro Quem da mais barriga vê dele. aqui, exatamente aqui, uma pessoa deitada, com os braços abertos? Vou pegar uma editada para ver. Calma aí, tem uma outra pessoa dentro da pessoa? Pessoa. Dá pra ver ali. Como aproximou, dá pra ver. Ah. Agora, né? Quem consegue ver agora? Olá. Olá. Sim, dá para ver aqui. Também Quem consigo mais ver. vê? Tem alguém na Dá sala pra aí? Tem ver. pessoas na sala? Também Tá dando consigo para ver, Prabu. O que você vê, Kátia? É um peixe e tem uma pessoa dentro desse peixe. Isso, exatamente. Aí, Tá. Aqui a cabeça do peixe, né? é, E aqui essa pessoa dentro do peixe. Essa pessoa, na verdade, é uma alma, é um infrator. Aqui, vamos colocar aí, vamos fazer uma metáfora aí para entender, tá? Essa pessoa aqui, vamos colocar uma probabilidade, que é o seguinte. Ó, aqui está o peixe. Ok? Ó, aqui está o peixe. Esse peixe, aqui do lado dele tem o Rakshasa, que é o mago. Não, ele está sentado em uma plataforma. Vocês estão vendo que ele está sentado em uma plataforma? Sim, sim. Dá para ver a plataforma? Sim, sim. Aqui embaixo, um assento. Dá para ver. Rafael, você está vendo? Rafael abriu a câmera. Nossa, eu fico tão agradecido quando eu vejo gente. Olha, sabe aquelas sensações que vocês têm quando estão tentando falar com a operadora de celular e é um robô lá atrás? Aquele angústia que dá, aquele vazio no coração, aquela... Nossa! E aí, quando vocês aparecem na tela e mostram o rosto, dá uma sensação. E quando um atendente falou lá, aí é uma pessoa que está atendendo, você tem aquela sensação de vida, de volta, você voltou a viver, que dá um prazer. É assim que eu me sinto quando alguns de vocês abrem as câmeras quando eu estou... Me ajuda aí, vai, gente. Por favor, Dá pra ver sim, se apareçam aí, porque... uma espécie de plataforma embaixo dele, né? Um bloco. Isso, garoto, isso mesmo. Tá vendo aqui a plataforma? Um bloco. Ó, dá para ver aqui o gato? Você consegue identificar aqui o gato? Ah, Sim, dá pra ver, consigo ver. Dá para ver o O gato? gato parece meio sentado, meio em pé, sei lá, né? Dá pra ver a cabeça dele e o corpo. Ok? Bom, aqui tem o Rakshasa. Esse Rakshasa, ele aqui, esse Rakshasa, ele, na verdade, ele é lá o Rakshasa, ele é o proprietário desse pet aqui. O pet é o predador, é um peixe. Tá? O pet é um predador. Ele é o peixe. Aqui está o peixe, né? Olha só. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Ó, a cabeça do peixe, né? sim. Aqui o rabo do peixe aqui em cima. E Sim. lá dentro tem, ok? Um serial killer.
Então, vamos criar uma história fictícia para essa alma aí. Era um serial killer, sequestrava mulheres, levava para um local, torturava elas, explorava elas sexualmente, machucava elas e depois as matava e descartava o corpo em algum local, enterrava e por aí foi. Daí ela foi presa, a polícia pegou, ela cumpriu, sei lá, 20 anos, 30 anos de prisão, morreu na prisão. Tá? O fato de ela ir presa e para a prisão não resolve o problema do ponto de vista estrutural, fundamental, só resolve local. Depois, essa alma, os rakshasas, que são esses habitantes do inferno, eles têm direito a essas almas. Então, essas almas são naturalmente coletadas pelos predadores. Aqui o peixe, né? Esse é um peixe, mas tem outros predadores. Vamos lá. Vou colocar mais alguns aqui, tá? Aqui. Esse daqui, por exemplo, tem a cabeça de um porco. Sim, Ok? o focinho. Ele tem a cabeça de um porco. Tá vendo? Tem um focinho É, aqui, tem os sim, olhos aqui, tem a orelha aqui. Só que ele sim. tem chifres, ó, tá vendo? Ah, Tem chifres. Então, sim, esse é um predador também, tá? Esse é um predador. Aqui ele tá, ó. sim. Tá? Esse é um predador. Esse daqui é a cabeça do peixe, né? Aqui está o peixe integral. Ok? Então, agora vocês conseguem identificar a alma, ela está deitada com os braços abertos, os braços estão Sim, presos. tá Ó, isso aqui é uma espécie de algema. Ele está preso. Na sim, parte inferior e nas mãos estão presos, como se ele tivesse sido crucificado ali dentro. Aqui o corpo do peixe, né? A barriga do peixe. Tá vendo? sim, Aqui em sim, cima tem um outro agregado, né? Junto do corpo. Dá para ver aqui a cabeça, mas o principal é esse daqui, ó, que tem né, aquela haste aqui, as orelhas do peixe e tal, etc. E aqui em cima o rabo do peixe, tá bem? E sim, aqui está a alma dentro. Então, vamos dar uma história para essa alma aí. Um serial killer, um pedófilo, que sequestra uma criança, viola sexualmente essa criança, machuca essa criança, mata essa criança, descarta essa criança em alguma vala. Então, essas almas hediondas, brutais, bestiais, são levadas aos buracos dos infernos, coletadas por esses predadores que preservam essas almas em condição em que elas fermentam. Essas almas, elas não morrem, a alma é eterna. Então, se vocês observarem aqui, a cápsula, eles trabalham sozinhos. Os predadores estão sempre sozinhos, os rakshasas. E eles têm os pets, que são a egrégora, que é o que se chama de principados e potestades, essa estrutura toda aqui. Vocês podem observar que ao redor é espaço vazio, escuro e extremamente quente. E o inferno é assim, como Jesus dizia, realmente é isso. E lá haverá choro e ranger de dentes. Essa alma aqui, ela está desesperada, tá? Essas almas que são cozidas, elas ficam nessa condição aqui, ó, tá? É que não mostra o rosto da alma, mas se mostrasse, seria isso daqui, ó. Ok? sim, Elas estão em desespero, sentindo muita dor, e elas estão conscientes. Enquanto elas estão sendo cozidas nessas cápsulas, elas estão conscientes dos erros que elas cometeram. Elas ficam conscientes, elas ficam sabendo por que estão aí passando por isso, tá? E aí, o interior desses animais, dessas criaturas, cozinham essas almas. Essas almas, elas então emitem vapores que são substâncias como se fosse fungos, né? São fungos. Você coloca um pão, por exemplo, deixa lá um pão muito tempo, gera aquele fungo, né? Aquele fungo ao redor do pão, por exemplo. Essas almas, elas ficam sendo fermentadas, elas geram fungos. Esses fungos descem pela estrutura do predador e ele é regurgitado na forma de fluidos líquidos gelatinosos. E esses rakshasas, então, têm recipientes que são chamados... Como é que chama, David? Aquelas coisinhas que os sábios carregam na mão?
cadeno, alguma coisa assim. Bom, eles têm uma espécie de receptor que coletam esses fluidos e é desses fluidos que eles se alimentam. São os fluidos produzidos pela fermentação das almas nesses ambientes superaquecidos e com enzimas, né, baseado no elemento éter e no elemento fogo. Então, elas ficam sendo cozidas constantemente e esses cozimentos produzem os fluidos que esses rakshasas, que são os donos, né, os diretores, são os prefeitos, os presidentes dessa cidade aqui, desse ecossistema, que se alimentam primeiro, tá? Depois que ele se alimenta, os remanentes são compartilhados no ecossistema. Depois, eles ficam parcialmente satisfeitos. Quando eles sentem fome, colocam a alma para ser cozida novamente, tá? Então, é assim que funciona durante muito tempo. E essa alma, esse predador, né, na verdade, essa alma que está presa aí, essa presa, um pedófilo assassino que sequestrou 10 crianças, as mães nunca mais ficaram sabendo dessas crianças, traficantes de órgãos de crianças, sequestradores de crianças que tiram das mães as crianças e vendem os órgãos, vendem as crianças para outras pessoas, esse epistai aí dessa ilha do inferno aí também, eles são presas, eles são comidas para essas criaturas. Então, o inferno é necessário para corrigir essas almas bestiais, essas almas bizarras. Então, sim, o inferno, ele é real, mas ele não fica. Se vocês pegar um foguete aí e sair por aí procurando um planeta alienígena onde tem isso, não vai encontrar, tá? Essa administração não está ele não é o elemento é fogo e éter, não é tridimensional, ok? Então é numa dimensão, numa interface alternativa e não é acessível com equipamentos humanos. Os mantras acessam essa dimensão porque nós precisamos fazer o nosso trabalho, então os mantras chegam lá e aí eventualmente as imagens são reproduzidas para facilitar a nossa interação de atividade. Só que o que acontece? Esses canibais, que são chamados rakshasas, que são os comedores de almas, e os predadores, eles não enxergam o nosso mundo. Não é que eles ficam selecionando, aquele humano ali é bonzinho, deixa ele passar, aquele ali é malvado, vamos pegar ele. Não é assim, eles só enxergam as presas. Eles só enxergam as presas. Então, quando uma alma humana comete infração a ponto de serem vistas pelos predadores, eles já criam isolamento e ficam aguardando até que a presa esteja completamente disponível. Quando ela morre, a pessoa humana morre, então elas são levadas para os buracos por um desses predadores, e essa alma, então, passa a ser fermentação, uma usina, né, uma bateria de alimentos para os comedores das almas, que são os rakshasas. E elas passam lá um tempo. Enquanto elas ficam lá, elas ficam sabendo de todos os erros que elas cometeram, e a cada sentimento, cada dor, cada nova cozimento pelos quais elas passam, elas revivem as suas infrações. Então, elas são literalmente punidas e bem punidas. Ok? Agora, as almas, as crianças, por exemplo, que foram vítimas dessas bestas, tanto essas bestas humanas, essas almas bestiais, quanto as crianças que sofreram os abusos, são cidadãos do governo. Ou seja, elas são ligadas, né, ao Senhor Supremo, porque todas elas são almas. Tem as que são infratoras, né, e as que são vítimas dessas infrações. Então, o que o governo faz? Ele seleciona essas almas que foram vítimas, que são as crianças, apaga a memória funcional dos sofrimentos que elas passaram e dão a elas um novo corpo com uma nova história, com indenizações, vamos dizer assim, tá? Então, elas recebem uma memória completamente nova, essa memória dos sofrimentos é completamente apagada, então ela não tem lembrança nenhuma dessas experiências ruins pelas quais elas passaram, e elas recebem uma história, um personagem humano com uma história linda, uma história angelical, de sucesso, de encantamentos, totalmente renovada e completamente maravilhosa, como parte da indenização do governo para essas almas que sofreram infrações
por essas almas bestiais hediondas que cometeram essas infrações. E essas almas que cometeram essas infrações vão ser levadas aos infernos e funcionam como alimentos para os comedores de almas, os rakshasas. Então, esses rakshasas, eles são funcionários do governo. Esses predadores são funcionários do governo para fazer a reciclagem das almas bestiais que precisam de tratamento de choque, vamos dizer assim. E as Entendeu? mulheres que foram vítimas também recebem indenização? Ou só crianças? Olha, todo cidadão do governo que sofre infração de um outro cidadão do governo é indenizado pelo governo. Todos. O governo indeniza qualquer cidadão que sofrer alguma infração por parte de outros cidadãos, recebe a indenização do governo. E o cidadão que infringir as leis, que são bestiais e violentos, vão ser levados aos reformatórios, que são os buracos dos infernos, onde eles são servidos como alimentos para essas criaturas que vivem lá. Ok. É assim que funciona. Entendeu? Sim. Deva, posso perguntar uma coisa rapidinho? Sim. Mas essas infrações, na verdade, eles só passariam por essas infrações se eles tivessem uns karmas para Não, pagar isso é ou outro cumprir, assunto. né? Sim, isso é outro assunto. Ok, Isso é outra. São departamentos diferentes, porque aí o que a gente vai fazer? tá. A gente vai identificar as justificativas, tá? Só que o que acontece é que novos karmas são gerados. Novos karmas são gerados. Nem sempre o karma é absolutamente equivalente, tá? Você está acompanhando a minha resposta, Sabine? Você pode manter a sua câmera aberta Tô. só um pouco? Não, é porque minha filha tá pelada aqui, por isso que eu fechei. Então, deixa fechado. Deixa fechado, então. A sua filhinha, preserva ela. Mas você está acompanhando o raciocínio, tá? Olha só. Vamos dizer assim. Nem sempre o karma é absolutamente equivalente. Ele pode ser por aproximação, por probabilidade. Por exemplo, tá? Você é uma pessoa boa, vamos dizer assim, né? Você é uma pessoa boa e tal, beleza? Aí você tem um amigo que é traficante de drogas. Você não sabe. Você tem um karma de ter um amigo, assim, beleza? Mas aí ele é preso e você vai presa junto. É desproporcional a reação. Pode dizer, eu tinha um karma e tal. Sim, mas não precisa ser necessariamente absolutamente de precisão absoluta. Por proximidade, o karma também pode ser, você pode se afetar karmicamente por proximidade. Então, o fato de você nascer como ser humano gera um karma coletivo. Você está entre humanos. E entre humanos tem essas criaturas bestiais. Então, você tem o karma de, eventualmente, se esbarrar com uma delas. E você não necessariamente precisa ter um karma equivalente que justifique essa violência. Tá? Porque, assim, por exemplo, a gente poderia dizer, então Jesus foi pregado na cruz por pessoas malvadas, então ele tinha o karma de passar por isso. Não necessariamente. Entende? Nem sempre o karma é uma equivalência absoluta. Ele pode ser por probabilidade aproximativa. Por exemplo, Jesus, por probabilidade aproximativa, ele nasce entre humanos e sofre as consequências da interação do karma coletivo com humanos, mas não que ele tenha cometido crimes que justificassem ele ser pregado numa cruz e maltratado como ele foi. Não é absoluta essa relação, não. É que as pessoas fazem a análise em termos de precisão, a análise kármica em termos de precisão absoluta. Mas essa precisão não é absoluta. Ela pode ser como probabilidades, como os átomos, por exemplo, eles possuem nuvens de elétrons orbitando ao redor deles. E quando um átomo se aproxima muito do outro, essas nuvens de elétrons, por probabilidade, interagem, mas os núcleos atômicos não se tocam. Então, por probabilidade de proximidade, quando nós nascemos entre humanos, a gente corre o risco de se deparar com essas criaturas bestiais que estão na forma de seres humanos, que têm comportamentos infernais. Então, eles são habitantes do inferno, já vivendo entre humanos. Só que eles ainda vão ter um tempo entre humanos, mas eles serão levados aos buracos do inferno, eles são comidas lá.
Só que enquanto eles estão interagindo como humanos, eles aprontam o inferno aqui, principalmente para as mães, que ficam aterrorizadas com essas interações. Então, o ideal é não nascer como ser humano. A sugestão é, tá? Não renasça como ser humano, por favor. Porque sempre que você renascer como ser humano, você corre o risco de conviver com essas bestas. Isso é perigoso. O ideal é sair desse ambiente, tá? Então, essas crianças que sofrem essas violências, não é que elas foram criminosas que mereciam exatamente isso daí no passado, não. Não é que uma mulher que sofre um abuso, que sofre uma violência, ela criou um karma, não é que ela foi um soldado romano que, sabe, incendiou uma família no passado e agora renasceu como mulher para ser violada. Não é. Essa relação, ela não é absoluta dessa forma. É um erro de cálculo, essa interpretação. Tá? Então, tem sim pessoas inocentes que sofrem as consequências da interação de grupo. E essas pessoas inocentes que são prejudicadas na interação de grupo por um outro cidadão do governo, que é uma besta como essa, é indenizada sim pelo governo. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, pode ser pessoa velha. Até animais são indenizados pelo governo. Por exemplo, esse cachorrinho lá, como é o nome dele? O Pérola, né? Cachoeira, um cachorrinho que uns jovens fizeram uma tortura lá. Essa alma, que karma que essa alma, que essa criança, esse cachorro fez para merecer aquilo? Se é só um animal, nesse sentido? Então, você tem uma pessoa inocente, que é uma pessoa que está na forma de um cachorro, que sofreu consequências de maus tratos causados por outros cidadãos do governo. Então, esses que fizeram maltratos vão ser reorientados. A alma que sofreu os maus tratos vai ser indenizada pelo governo. É assim que funciona. Tá? Pode falar, Rafael. Ficou uma curiosidade aqui. Aparentemente, o castigo praticado aí no inferno parece ser muito eficiente, no caso, né? Sim, eficiente. Nesse sentido, por que... E se a gente entende que o nascimento aqui entre os humanos é uma nova oportunidade, provavelmente ali é uma alma que está tendo uma nova oportunidade de estar aqui, por que se continua chegando almas infernais? Já que eles passaram pelo inferno, é um castigo eficiente e elas ganham a chance de viver aqui novamente e não vieram, digamos assim, né, corrigidas, né? Por quê? Há uma falha no vamos lá. Não tem falha nenhuma. A precisão da terapia é absoluta. Uma alma que passa por essa condição, ela nunca mais volta a ter comportamento bestial. Ela volta completamente reciclada, o tratamento é 100% eficaz, 100% eficiente, 100% funcional, e essas almas que passam por essas reciclagens, elas renascem como seres humanos bem estruturados, moralmente corrigidos e cidadãos de bem. E elas não se lembram da terapia que elas passaram, só fica o conhecimento coeficiente adquirido durante a terapia. As memórias de sofrimento são apagadas por compaixão do governo, logicamente, né, por reabilitação. Essas almas que têm comportamento bestiais, elas vêm dos reinos animais. Observa o comportamento de um gato. O que ele faz com o rato? Ele brinca com o rato antes de devorá-lo. O gato, ele pode ter comida em casa, ração, alimentação, mas ainda assim, o instinto dele, animal, é esse. Os leões, os jacarés, os predadores dos reinos animais. Alguns são cruéis com suas vítimas, antes de devorá-las. Então, essas almas dos reinos animais, eventualmente, elas cumprem o período de permanência entre os reinos animais. Então, elas são admitidas nas formas humanas, só que elas trazem remanescentes de comportamentos animais. Se o grupo humano tiver em uma fase bem estruturada, então inibe a reprodução desses resíduos comportamentais. Se o ambiente tiver ácido, então essa possibilidade reaparece. É como, por exemplo, se você tem geneticamente no seu organismo a tendência para, vamos dizer, câncer.
Mas se você tem alimentação, se você tem uma vida adequada, não isso é inibido. Agora, se você fuma, bebe álcool, tem uma vida... Então, essa predisposição genética vem com força. Então, se a sociedade humana está bem estruturada moralmente, esses animais, essas almas que saem dos reinos animais e entram nas formas humanas, são absorvidas pela moralidade humana e não apresentam a tendência animal. Se o ambiente está ácido, comprometido, então aparece muita gente assim, aparecem muitos desses problemas. Então, essas pessoas, essas almas que estão na fase da transição, que elas não são humanas ainda, elas estão fazendo estágios entre humanos, mas elas ainda são animais. E por isso elas têm comportamentos animais. Então, elas têm uma inteligência humana e instinto animal. Um serial killer, por exemplo, é exatamente o que um gato faz com o rato. Maravilha. Valeu, Deva. Novamente, geralmente são novatos, né? São novatos, exatamente. Acabaram de chegar aqui. E a terapia dos infernos não é obrigatória, não. Muitas almas que saem dos reinos animais passam ilesas e são absorvidas pela moralidade humana e evoluem sem precisar frequentar esses lugares. Somente aquelas que não conseguem, os novatos, que são inexperientes e reaparecem neles os instintos animais, são levados aos infernos, passam por essa terapia e são 100% reciclados, são devolvidos nas formas humanas prontinhas. Aí não tem mais retorno, não. Tá? Ok? Agora, em relação às formas animais, né? Por que os animais são tão puros? Achei engraçado isso daí. Por que eles ficam lá nos infernos comendo? Não, filhinha, eles não ficam lá no inferno comendo, tá? Esses animais, olha aqui, ó, tá vendo só? Olha lá, você tem aqui um porco, né? Aí você tem aqui um peixe, né? Nós temos aqui onde está ele? Cadê o cavalo? Aqui. Ó, um cavalo, né? Lá em cima nós temos um antílope, tem pássaros, né? Tem aves, tem muitas aves. Tem algumas fotos de aves que eu não tenho aqui, mas aqui gatos, ó, tá vendo? Ó, gatinho é um animal tão fofo, né? Aqui. Na verdade, não é assim. Não é que esses animais vão lá para o inferno e ficam lá, não é assim. As formas, a estrutura formal é a de um gato, é de um antílope, é de uma ave, é de um animal, um porco. A forma, não é que os animais vão para lá. Não é que os animais morrem e vão para os infernos, não é isso. E você tem, estruturalmente, as formas, que aí assim, tem que dar não tem engrenagem suficiente para acompanhar, né, toda a informação. Mas as formas humanas, ou animais, ou infernais, elas são tranças de idealismos matemáticos, elas são projetos intelectuais, ou seja, sugestão de realidade. Então, essas formas, elas podem ser utilizadas em qualquer dimensão, humanas, infernais, celestiais. A estrutura matemática que gera forma é um projeto intelectual, só que é percebido como realidade por sensores de realidade, que são as chamadas consciências, tá? Então, não é que esse gatinho, por exemplo, é um gatinho da Terra que foi para lá no inferno, não é isso. A forma funcional, a trança de idealismo matemático, gera uma forma que é vivida por uma alma que vai assumir essa forma. Normalmente, essas almas que ficam sendo alimentos, eventualmente, elas se adaptam tanto quando elas param de produzir fungos de dores e sofrimentos, às vezes acontece, muito comum isso acontecer, então elas são admitidas como predadores também, elas viram predadores. Aquela história, né? O abusador, né, tem a tendência de virar, o abusado tem a tendência de virar um abusador depois de muito tempo exposto ao abuso. Então, essas almas que são alimentos, depois de serem expostas por muito tempo à produção de fermentação e fungos, elas são admitidas como cooperadores. Então, elas viram esses animais aí que também vão fazer a presa. E aí elas passam um período aí, é um período definido, não é eterno, é porque é muito longo, parece que é eterno, mas é um período definido, que é um ciclo do Sol, 120 anos infernais. Depois, elas que terminam esse período, elas simplesmente adormecem e renascem já recicladas.
ou quando nós jogamos as redes de mantras, nós as resgatamos antes do período previsto, tá? Só que é preciso de um resgatador do lado de fora para que as tranças, que são a rede de mantras, funcionem para tirar as almas dessa condição. Ok? Entenderam? Ô, Deva, Sim. mais uma pergunta. E corre o risco de resgatar antes da hora, assim? Tipo, O que eu disse agora. Se tiver um resgatador do lado de fora, ou seja, alguém que está predisposto a aceitar para si o prejuízo, né, o esforço de, não seria prejuízo, mas o sacrifício que seja tanto na forma de orações ou de mantras, o dakshina feito ao sacerdote, que patrocina, viabiliza os processos védicos, resgata essas almas antes do período previsto. é permitido resgatar antes da hora, então. É permitido, mas somente os sacerdotes védicos é que têm autorização de fazê-lo. Ó, os animais, ó, esse aqui forma de porco, né? Essas já são almas que estão sendo cozidas nas cápsulas. Aí a cápsula, né? Se a gente é porque não aparece o corpo do porco, mas se olhar dentro do corpo tem almas sendo cozidas dentro delas, dentro dele no caso, né? Olha elas. Tá, essa daí, ó, essa daí funciona diferente, ó. Essa ela fica andando e o predador fica, olha lá. Como lobos, esse aqui apareceu um, mas não é um, são vários, tá? Aqui tem, vamos ampliar aqui, ó. Ó, aqui está o antílope. Ele está predando, né? Essa alma aqui. Então ela vai andando e ela é comida pelos antílopes, que são habitantes do inferno. Ah, mas o antílope é tão fofinho, mas não é um antílope da terra. É um antílope, a forma é um antílope do inferno, né? Mas, ó, aqui nós temos um cavalo com um pastor. E esse pastor, aqui, as patas são 1, 2, 3, 4 patas, ó, muito parecido com a forma humana, a forma dos animais. Aqui, a cabeça do cavalo, né? Olha lá, só que esse aqui tem chifres. Aqui está o pastor em cima dele, montado no cavalo. Tá? E ali tem um sol. Ele pastoreia no deserto do inferno. Um sol do inferno. Lá também tem o sol. Já não basta ver o fogo, também tem o sol. É bem quente lá, hein? Melhor não pitar esses lugares aí. E Posso perguntar uma coisa? Pode. Então, aqueles matadouros industriais, onde os animais são torturados, então são almas também que fizeram infrações, mas não tão graves para ser tratadas no inferno. Elas vão para esses... tomam corpos de animais que vão ser torturados nos matadouros. Vocês estão vendo aqui, só um minutinho, eu vou responder, tá? Vocês estão vendo aqui a cabeça do gato? Sim, tem um gatinho aí. Tem aqui, ó. Sim, sim. Olha o outro aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui está mais distante. Né? Sim. Aqui tem uma serpente, ó. Tá vendo? Sim, a cabeça da serpente. É uma serpente alada, ó. Essa aqui tem as asas dela, tá vendo? Parece aquele animal aquele pássaro pré-histórico que tinha asas, que pousava no chão assim. Sim. Pterodáctilo. Olha aqui, ó, tá vendo? É uma serpente alada, ó. E aqui um gato. É um ecossistema, tá vendo? E aqui você pode ver, por exemplo, essa alma aqui, ela está fazendo essa expressão de desespero, ó. Dá para perceber? Verdade. Né? Ok? Então, essa daqui está sendo predada por esses daqui. No estômago, no nosso estômago, existem muitas bactérias, né? Vermes que se alimentam dos alimentos. Então, dentro das cápsulas, existem muitos predadores que se alimentam, né, dessas almas que estão lá, entendeu? Bom, então, Dave, são duas possibilidades, são duas funções aí, tá? Tanto almas que não
não tem currículo suficiente para ir aos buracos dos infernos. Por exemplo, o político que rouba dinheiro da merenda escolar ou que desvia dinheiro, não é necessário, sabe, mandar para o inferno, porque é uma pena, assim, desproporcional. Aí o que são feitos com esses políticos? Eles são colocados nas formas animais que são comidas pelos próprios humanos. Vacas, bois, cavalos, jacarés, galinhas. Para cada centavo roubado, um ovo botado. E depois vira comida dos humanos também. Porque os humanos comem essas coisas, essas carnes, esses animais. E é preciso de haver... então, você não precisam ser os animais todos inocentes. Alguns são, mas a maioria não. A grande maioria desses animais que são comidos são próprios humanos que são servidos como alimentos, porque os humanos precisam comer. E alguém tem que ser comida para os humanos. Então, esses infratores médios, leves, pagam, fazem serviços voluntários à sociedade na forma desses animais que eles são comidos pelos próprios humanos. Então, é uma cadeia que se comem entre si. Então, eles renascem como os animais, porque aí você precisa de um sistema de reposição. E se tem um mecanismo em que os próprios, por exemplo, aqui na nossa organização, a gente pega os prisioneiros, tecnicamente, coloca os prisioneiros para trabalhar. O certo seria o dinheiro que os prisioneiros produzem ir para as famílias que eles prejudicaram, roubaram, sei lá o quê e tal. Mas aqui o governo recolhe esse dinheiro e ocupa a força de trabalho deles para quê? Para fazer estrada, sei o quê, plantação, construção, etc. Então, eles fazem serviços voluntários obrigatórios como forma punitiva corretiva. Tá? Então, muitos desses animais são ex-seres humanos prestando serviços voluntários obrigatórios na forma dos animais, e aí eles vão para os matadouros. Então, aquelas pessoas que estão matando esses animais, elas não são infratoras. Elas são seres humanos sendo humanos. Os seres humanos são uma extensão dos animais. Os animais são, né, carnívoros, e o ser humano é onívoro. O que significa? É um carnívoro que tem a opção de não sê-lo, para evoluir. Se ele for carnívoro, ele simplesmente está sendo animal do jeito que ele é. Aí faz parte da cadeia alimentar. Então, um ser humano que come os animais, ele não está cometendo uma infração técnica, mas ele está comendo um infrator. Então, você pode estar comendo um franguinho ali na churrascaria e aquele ser ali foi um ex-político, sei lá, o infrator, alguém assim. É muito arriscado, né? Mas é isso. Não necessariamente. E aí você tem esse sistema. Enquanto essa terapia está se dando, muitas vezes essas pessoas que estão na forma de animais sabem porque estão passando por aquilo. Mas elas não conseguem expressar e elas nem conseguem... Por exemplo, uma pessoa que tem paralisia do sono, ela vê, né, habitantes do inferno, ela não consegue reagir. Ela fica ali parada. Tem aquela paralisia do sono, né? A pessoa fica parada. Então, ela sabe o que está acontecendo, mas não consegue reagir. Né? Pessoas que têm coma parcial, ela está, né, movimento todo parado, ela está lá, ela está consciente do que está acontecendo ao redor, mas não consegue se expressar. Então, muitas dessas almas passam por essas situações, elas estão conscientes do porquê elas estão ali, mas elas não conseguem se expressar, elas estão presas, é uma terapia de choque. Quando essa terapia passa, eles renascem como seres humanos, o cartão de memória é eliminado, pegam um cartão de memória humano novo, e aí nascem como cidadãos absolutamente educados, honestos e responsáveis. É 100% funcional a terapia. Ok. Ok? Someni, faz novamente, para a gente finalizar, a revisão das perguntas para ver qual nós cobrimos aí durante a nossa dissertação. Tá bom. Eu tenho uma pergunta também. Posso fazer agora ou depois? Pode. Por exemplo, quando você fala que tem os eclipses, né? Ok. E aí você fala que quando tem os eclipses, esses seres, eles estão mais suscetíveis a comer. Sim, sim. É uma espécie de Black Friday e um banquetezinho para eles.
Certo. Né? Eles são liberados para sair para comer. E aí a Na gente... verdade, o que acontece? O eclipse, para nós aqui, funciona como escuridão. Para eles lá, funciona como um holofote que mostra todas as almas, porque eles são muitas almas, né? Então, não é que eles são caçadores, então eles têm que ver a luta, encontrar uma e tal, às vezes dá trabalho. Por isso que eles ficam tão aferrados quando encontram uma, porque não é fácil assim, para levar para o inferno. Não é tão fácil. Não são todas que são disponíveis para os infernos. Você precisa de uma infração muito grave para chegar lá. E aí, né? E tal. Então, também não é que o leão consegue uma presa todo dia. Às vezes passa uma semana caçando alguma coisa, até acha, mas quando acha, fica furioso. Então, agora, nos eclipses, é como se fosse a migração dos iglus. É um banquete para os leões. Eles ficam doidos, jacaré, fica todo mundo doido, quer comida para todo lado. Então, o eclipse é se fosse uma migração de almas. Então, é comida à vontade. Aí eles ficam doidões, assim, querendo comer toda forma. É assim. Eles ficam exaltados, eles ficam violentos, eles ficam mais furiosos, porque tem muita comida disponível. Então, eles ficam, assim, querendo pegar o máximo possível. Aí, por exemplo, tem algumas instruções para o eclipse, né? Até para todas as almas, no caso, as almas que não são tão infratoras assim, tipo, pessoas que estão com depressão, essas almas, inclusive nos eclipses, você fala que, por exemplo, se a pessoa tem relação sexual e ela é fecundada, ela pode fecundar um ser meio infernal, né? Não sei se é essa relação, se tem a ver com essa... Não, ela pode, porque o que acontece? Tudo é por frequência de ondas, tá? O morcego, por exemplo, ele não enxerga. Ele emite som, o eco mostra onde estão os objetos, aí mostra a forma, o cérebro é que enxerga, né? Vê. Então, essas criaturas dos infernos, elas emitem frequência de ondas. Entendeu? E essas frequências de ondas afetam a pessoa que vai nascer, aumentando nela o estímulo para a bestialidade, porque é a característica do inferno. Então, não é que ela puxa uma alma do inferno, é que ela pode transformar, porque como o ambiente é tóxico e ácido, estimula a tendência para o retorno ao animal, mas com a inteligência humana, o que dá criaturas parcialmente bestiais. Entendi. Não é que vem almas do inferno e renascem ali, é que elas estimulam essas almas que vêm dos mundos animais, ou até mesmo que renascem entre humanos, para reviver essa natureza bestial que foi vivida lá entre os animais no passado, só que com a inteligência humana. Então, é a fúria animal com a inteligência humana da serial killers, da pessoas hediondas, dá tudo isso daí. Aí, mais duas perguntas. Tipo assim, para as pessoas que não têm tanta... Por exemplo, a pessoa, às vezes, ela não é uma pessoa ruim, só que ela está numa situação degradada. Tipo, ela está com uma depressão, ela está com uma ansiedade, ela está com a mente obscurecida. Sim. Esses seres, eles têm alguma influência através dessas pessoas que estão down? Sim, se você olhar ao redor dessas pessoas, o ecossistema dela é tóxico, é ácido, entendeu? E essas pessoas, muitas vezes, elas também têm hábitos ácidos, tóxicos, são pessoas, muitas vezes, não é comum, mas assim, é claro que eu não estou generalizando, mas muitas vezes pessoas deprimidas são extremamente egocêntricas também. O egocentrismo gera depressão, pessoas herméticas, pessoas que retêm muito, muitas varas, é muito comum, entendeu? Gerar esse problema aí. Então, os tratamentos para a depressão envolvem o quê? Terapia, de sociabilidade, de fazer serviços voluntários, não. Então, drogas para amenizar o efeito, né? Mas sair ao mundo, jogar com os amigos, tentar ser social. Então, essas terapias, elas fazem com que a pessoa desenvolva o quê? O altruísmo. E o altruísmo é o antídoto para a depressão. É o antídoto mais poderoso, é o altruísmo. Só que até a pessoa praticar o altruísmo, ou desejar fazer o altruísmo, ou se predispor ao altruísmo, aí vai as drogas, que são os remédios. E aí vai levando a vida assim. Quando a pessoa, às vezes, encontra uma religião, por que a religião, às vezes, liberta as pessoas da depressão? Porque a religião estimula a pessoa a ser altruísta, fazer caridade, fazer orações, ser gentil. Isso tudo é altruísmo. Então, o altruísmo liberta a pessoa da depressão. A depressão, ela
ela tem uma configuração, né, que não é uma configuração superior, ela é inferior. Então, a frequência de onda da pessoa depressiva vai naturalmente dar sinais para os predadores. É perigoso. Ela tem que sair dessa condição o mais rápido possível. Agora, se ela for, vamos dizer, abandonar o corpo nessa condição, ela não é considerada um infrator a ponto de ser arrastada para os buracos. Não. É proporcional o tratamento. Então, ela vai, assim, se ela vai ser tratada pelo governo, então aí tem algumas formas, né? Ela precisa ser altruísta, ela precisa desenvolver o altruísmo, que ela é egocêntrica demais. Vamos colocar um caso assim, não estou dizendo que as pessoas depressivas são assim, pelo amor de Deus, gente, vocês estão me ouvindo aí, eu suplico, não vai distorcer o que eu estou dizendo, tá? Ah, o Devananda falou isso, não falei nada disso, eu nego tudo, eu só falo o que eu falei, eu só assumo o que eu falei, tá? Então, é muito comum que isso aí aconteça. Então, por exemplo, vamos colocar uma coisa muito hipotética aqui, tá? Muito hipotética aqui. A pessoa é extremamente egocêntrica, não serve, é avara. Então, nascer como um verme que vai fazer a limpeza, vai comer vai fazer tipo de serviços de limpezas para os seres humanos, como barata, como, sabe, abutres, sei lá, animais que fazem serviços aos humanos, muito embora não gostem dos humanos, né? Abutres não são muito simpáticos com os humanos, baratas não são muito simpáticas com os humanos, não é? Mas prestam serviços aos humanos. Então, uma terapia em ambientes assim obriga a pessoa a despertar o altruísmo. O altruísmo é necessário. A avareza é a mãe de todas as misérias humanas. Combatam a avareza ao máximo que vocês puderem. Não fiquem simpáticas, não defendam a avareza, não justifiquem a avareza, porque a avareza... vai, hein? Cuidado aí, viu? Cuidado aí. Cuidado aí com a avareza, hein? Ela dá problema, viu? Tá? Então, é isso, tá? Essas almas que abandonam o corpo em condição de depressão, elas não são consideradas infratoras nesse nível. Mas é preciso uma terapia para que elas sociabilizem, para que elas se libertem da avareza e dos sofrimentos. E, normalmente, isso vem como consequência de um estilo de vida hermético centrado em si mesmo, fechado em si próprio. Algumas pessoas são inocentes. Tem pessoas que nascem em famílias, em ambientes muito ácidos e despertam o sofrimento da depressão por consequência do ecossistema. E aí uma criança de 15, 12 anos, 16, 20, um jovem de 20 anos que não suporta a pressão da solidão, do vazio existencial, em condições devido à acidez do ecossistema, ela não vai para essa terapia. Ela retoma a atividade num ambiente mais favorável, que ela, enfim, devido ao karma coletivo, ela se deparou numa situação desfavorável. Então, ela é realocada para um ambiente melhor, onde ela vai se recuperar por não ser uma pessoa egocêntrica, por ser uma vítima de um ambiente coletivo. Agora, as pessoas egocêntricas, avaras, herméticas em si mesmas, precisam de terapia, de tratamento de choque. Aí elas são alocadas para essas funções. Não são coisas diferentes, né? São interfaces diferentes para tratamentos equivalentes ao nível de predisposição, a ausência de comportamentos altruístas, tá? Tá bom, Prabhu. Uma última coisa. A gente, pelo que eu entendi, a gente está sempre alinhado com a ressonância, né? Então, por exemplo, quando a gente percebe que quando a gente está feliz, parece que tudo dá certo, porque meio que o seu campo está num alto padrão ali, e você recebe aquela onda de padrão alto. Sim, sim. Aí, se a gente pensa nas crianças, as crianças, elas são sempre estão num padrão alto, né? Sim. Uhum. Aí, elas encontram com um ser demoníaco desse. Aí, tipo assim, a gente pode pensar no sentido de que ela também está no campo da mãe, por exemplo, porque, tipo assim, você sempre fala que... Sim. É possível, sim, e uma grande maioria dos casos é devido ao ecossistema. É o que é o karma de a probabilidade de aproximação, como eu disse. Não é que essa criança angelical, dócil, amorosa, né? Algumas sim, não é todas. A maioria não, porque o que acontece é que esses predadores, essas bestas que vêm dos reinos animais e são
incentivadas. Por que elas são incentivadas, né, a essa característica comportamental? Porque o ambiente favorece o aparecimento de criaturas assim. Então, por que nós temos tantos serial killers, tanta gente doida, louca? Porque nós temos o hábito massivo, industrial e agressivo de matar e comer os animais. Então, é um ambiente ácido, um ambiente perigoso, que facilmente aparecem bactérias ou criaturas dessa natureza. Por exemplo, Covid-19 apareceu como? Num ambiente sujo. A gripe aviária, num ambiente sujo. A gripe suína, num ambiente sujo. O SARS, a gripe dos camelos, num ambiente sujo. Sempre que você tem um ambiente sujo, ácido, surgem vírus perigosos para os seres humanos. Então, a humanidade, por hábitos sujos, ácidos, perigosos, incentiva o aparecimento de bestas como essas, humanas, que são animais que vêm e que não conseguem fazer a transição do animal para o humano porque o ambiente está sujo. Peste negra, ambientes sujos. Sempre que o ambiente é sujo, o risco é grande. No corpo, por exemplo, câncer, doenças, ambiente sujo, com álcool, com excesso de gordura, e o ambiente sujo. Aí vem as doenças. Se o sangue está num pH de acidez baixa, menos probabilidade de câncer, menos doença e tal. Porque o ambiente está limpo. Pessoas que acordam cedo, pegam os primeiros fluxos de raios de sol misturado com o elemento água, limpa os canais, os tubos de sinapses, os canais, os caninhos ficam limpinhos. Aí a pessoa fica entusiasmada, feliz, sem depressão. Pessoas depressivas não acordam cedo. Elas querem dormir, 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 dormir. Pessoas saudáveis acordam cedo. E pessoas que querem se livrar da depressão, acordem cedo. Só não precisa rezar, só ficar exposta ao sol. Por 12 minutinhos, respirando apenas. É um remédio antidepressivo poderoso. Não tem depressão que aguente essa terapia. Mas a pessoa tem que se dispor a fazer, a tomar o remédio às vezes incomoda, como tomar injeção, dói. Como fazer fisioterapia, dói. E aí, para a pessoa depressiva, acordar cedo e se expor ao sol, dói. Mas é o remédio. Tem que tomar. Entendeu? Quer falar, David? Deixa eu só finalizar rapidinho. Então, quando você fala que as mães, elas são as sacerdotisas, que as mães, quando elas colocam os mantras, as orações nos filhos em si, elas meio que estão bloqueadas, elas estão imunizadas no campo delas e do campo dos filhos de encontrar esse tipo de ser demoníaco, né? Assim, a gente pode falar isso? Pode. Ok. Pode falar isso, porque o que acontece? As mães, elas têm uma concessão especial do governo, tá? Toda mãe tem um passaporte diplomático do governo, tá? A mãe nasceu, mãe já nasce com um passaportezinho junto, tá? Então, sempre que uma mãe faz orações para os seus filhos e os cobrem com proteção divina, assim, dessa forma, não importa que oração, pode ser aramaico, pode ser em mesopotâmico, pode ser, pode ser em dialeto, dos aborígenes, pode ser tupi-guarani, não importa. O governo entende, traduz, ele tem aplicativo que traduz todas as línguas. A gente não tem já aqui? O governo também tem já, viu? Então, a pessoa fala em tupi-guarani aqui, ele entende lá direitinho, sem problema nenhum. Então, uma mãe rezando em tupi-guarani, ou uma mãe rezando em farsi, que é o persa, do árabe, ou em sânscrito, o governo entende tudo. Então, as mães têm passaporte diplomático. As mães que oram pelos seus filhos e os cuidam são protegidos das bestas. Tá? Elas não podem fazer uma oração esporádica e deixar... O que acontece é que não é 100% garantido essa segurança absoluta.
mas ela aumenta a probabilidade de segurança exponencialmente. Por exemplo, você coloca sistema de segurança na sua casa. Aquilo diminui a probabilidade de assalto na sua casa em 95%, mas não em 100%. Por quê? Porque o ambiente tem ladrões. Entendeu? O ideal para as mães humanas que querem segurança absoluta para os seus filhos é alocá-los desse mundo para o próximo. Aí fica 100% certo, que a segurança é 100%, o governo garante 100%. Nessa região tem muitos ladrões, bestas, que é a região humana. Mas se eles forem alocados para os celestiais, aí não tem. Então, uma mãe inteligente não vai querer que os filhos renasçam. Vão querer que eles ascendam aos céus. Mas enquanto estão aqui, existe uma pequena probabilidade de risco, sim. Mas aumenta imensamente o sistema de segurança deles. As mães têm passaporte diplomático. Então, quando as mães oram, ou choram, ou fazem jejum, ou fazem os jághias para a proteção de seus filhos, as petições delas são prioridade do governo. A prioridade do governo não são as crianças, não são os velhos, não são os doentes, não são os animais, são as mães. As mães são representantes diretas do governo entre humanos. Elas são a prioridade do governo. Quando uma mãe faz uma petição, ela é a prioridade. Mas a mãe tem que saber uma coisa. O jogo só termina aos 45 minutos do segundo tempo. Só quando o filho acende, terminou a batalha. Ela não deve baixar a guarda. Não precisa ficar tensa, desesperada. Assim, mas ela tem que manter uma disciplina, uma continuidade de manutenção. Ser mãe é padecer no paraíso. Orai e vigiai. Eventualmente, uma mãe assim, consciente precisa de uma varinha. Não para espancar, mas para corrigir só com o olhar. Né? Eu tenho aqui na cidade aqui de Pindamonhangaba, em frente da igreja matriz, que é a Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Bom Sucesso. Olha só que interessante. Nossa Senhora do Bom Sucesso. Em frente da matriz tem a Nossa Senhora, tem a Maria com o menino Jesus e um bastãozinho na mão. Eu fiquei curioso para saber por que ela precisa de um bastãozinho. Perguntei para o padre, perguntei para não sei quem, para minha tia. Ninguém sabe responder por que ela tem aquele bastãozinho. E eu depois fui lá pessoalmente perguntar para ela, por que você tem um bastão? E a resposta é muito simples. Qual mãe que precisa ou proteger o seu filho ou educar os seus filhos não tem uma varinha na mão? Uma mãe que não tem uma varinha. Uma mãe que tem muitos filhos e não tem uma varinha na mão é uma mãe inoperante. Eu tenho muitos filhos, portanto, preciso de um bastão. Tá certo, tem toda razão. Eu faria a mesma coisa. Por isso você se chama Nossa Senhora do Bom Sucesso. Está explicado o motivo pelo qual você tem bom sucesso na educação dos seus filhos. E vocês podem ver, percebam, que católicos que são devotos de Maria, os marianos, aqueles que são dedicados a Maria, eles são mais suaves, eles são mais educadinhos, eles são mais amorosos, eles são mais suaves, mais gentis. Os evangélicos são mais agressivos, nervosos, agressivos, bélicos, xiitas, fundamentalistas, envolvidos no tal, e vamos que vamos destruir o mundo e tal. E, entende? Por quê? Falta a mãe. Eles renunciaram à mãe, porque uma perda absurda. Então eles ficam meio esquisitos. Mas os católicos, cristãos, que são ligados a Maria, são mais gentis, mais suaves, mais amorosos, mais inclusivistas, são mais educadinhos. Percebam. Se não tem essa variedade de personalidade. Os judeus, por exemplo, não tem a mãe. Eles só têm o pai, o Jeová. Aí, os árabes não têm a mãe. Aí dá nervosismo, tem negócio de guerra o tempo todo, porque falta a mãe. Faltou a mãe, dá rolo. A mãe não pode faltar. Por isso a cultura védica ela é pautada na mãe. Entendeu? Faz sentido? Total sentido. Gratidão para mim. Ok. Então, fazendo a conexão com o conhecimento védico,
o fato que diz que você usa um colar de Tulasi, ou mesmo Ekadashi, isso vai te proteger no momento da morte, de ir nos infernos. Isso faz... Mas vem cá. Vamos levar em consideração a seguinte afirmação. Para que uma pessoa ela use o colar de Tulasi, ela precisa de uma série de informações prévias, de engrenagens que justifiquem isso, né? Então, essa pessoa que já tem toda essa engrenagem, toda essa estrutura, e ela, a ponto de usar um colarzinho de Tulasi no pescoço, já é uma pessoa elaborada. Então, essa pessoa não vai passar por essa terapia. Ela pode até ter uma terapia equivalente ao nível dela, mas não é a mesma coisa. Mas no caso do Ekadashi, o jejum, a austeridade... Bom, aí hoje não vai dar para eu fazer. Eu acho que eu vou ter que continuar esse assunto amanhã, porque eu ainda preciso pegar o áudio que descreve o Ekadashi, o último Ekadashi, para fazer a descrição, e eu quero fazer isso de forma mais elaborada, com esse ser aqui. O Ekadashi, a descrição é dele aqui, ó. É essa descrição. Tá, então amanhã a gente continua. Eu vou ter que continuar isso amanhã, né? Ó, aqui está a descrição. Ó, o Ekadashi descreve essa criatura aqui. O Lalita, né, o personagem do Ekadashi, foi transformado em um ser assim. Aqui vocês estão vendo, aqui tem uma alma e aqui tem um agregado. Vocês estão vendo aqui o agregado? Sim, tem Uma cabeça aqui com a boca aberta? Sim. Tem um esqueleto, né? Dá até para ver os dois braços dele preso, os dois braços dele como se estivesse preso, ele gritando e uma Isso. dentro. Eu tenho uma foto realçada disso aqui. Deixa eu ver se a gente consegue. Dá para ver tipo um raio-x, né? Como se fosse um raio-x, né? É isso mesmo. Sim, dá para ver. E aqui em cima, aqui é o olho e a boca aberta, tá vendo? Dá para ver, sim. Dá. Então, esse daqui é um agregado, isso não é uma alma cozida, é um agregado. É tipo um verme que come dentro do... Porque quando ele solta o fluido e o Rakshasa se alimenta, fica resíduos. Aí esses agregados comem esses resíduos. Exatamente como a gente faz com nossos cachorros, os caçadores do Paleolítico faziam com os lobos, né? Dá os restos, né? Para os... Agora não tanto, que tem ração, mas antigamente, né, nas roças, assim, os cachorros, os animais, as galinhas, comiam os restos, né? Os humanos. É muito comum. Vamos lá. Então é isso, tá? O Ekadashi é isso, né? O Ekadashi, qual é a proposta do Ekadashi? A proposta do Ekadashi é ir, a força do Ekadashi é o jejum, e normalmente o Ekadashi não é apenas jejum, é jejum acompanhado de mantras. Entendeu? Então, o Ekadashi é porque nem todos têm acesso a um sacerdote qualificado para fazer essa função de resgatar as almas dos infernos. Então, eventualmente é aberto tem um mecanismo que é um mecanismo que é uma facilidade do governo para todas as pessoas que não têm acesso ou não têm dakshinas para assim, ter os serviços de um sacerdote védico autorizado, possa realizar a função de fazer o resgate das almas da árvore genealógica. Então, o Ekadashi, o Ekadashi é um sacerdote
automático do governo. O Ekadashi em si é uma sacerdotisa do governo, é chamada a mãe da devoção. Então, quando essa sacerdotisa é ativada, o governo assume a função. Então, é a própria a sacerdotisa, que é o Ekadashi, vai até os infernos e resgata as almas, sem a necessidade de um sacerdote autorizado fazer a função. Então, é uma concessão para facilitar as mães, porque pode ser que tem mães que não têm longe de um sacerdote, ou não tem um sacerdote qualificado à disposição, ou não tem dakshina para contratar os serviços de um sacerdote, mas essas mães precisam de ajuda. Então, é o Ekadashi. Por isso que Ekadashi é conhecido como a mãe da devoção, o que significa devoção a Deus é a mãe libertadora. Entendeu? Compreende? Então, a sugestão é fazer o Ekadashi. E o Chaitanya Mahaprabhu, certa vez, caiu, assim, deitou-se diante da sua mãe, como Dandavats, que é como uma vara, deitado por completo, e segurou nos pés da mãe dele, e disse, eu só serei feliz, eu só terei paz no meu coração, se você observar o Ekadashi. Por favor, mãe, observe o Ekadashi. Então, ele não estava pedindo para a mãe dele, ele estava pedindo para as mães. Mãe, por favor, observe o Ekadashi. Porque as mães, elas são muito ocupadas com as crianças, com os afazeres domésticos, elas não têm tempo de estudar as escrituras. Elas não têm aptidão para estudar as escrituras. A mente delas está muito comprometida com as preocupações humanas, familiares. Então, a proteção para essa mãe para ela ser liberada de estudar as escrituras, de fazer austeridades, peregrinações, é o Ekadashi. Mãe, por favor, faça o Ekadashi. Porque isso te protege, e você é a nossa preocupação. Então, se você fizer o Ekadashi, nós nos acalmamos. Entendeu? Somente, então, agora, leia as perguntas, por favor. Tá. Então, vamos lá. Os pastores ficam atrás dos humanos, fazem isso no inferno ou no planeta Terra? Esse já respondeu, né? Já respondi. Podemos... Eu vou colocar a foto de um pastor aqui. Esse é bem arquétipo, bem característico, né? Ó. Eles não fazem pastoreio nos infernos. No inferno, as pessoas já estão lá à disposição. Então, eles não vão, tipo, um fazendeiro não pastoreia os porcos que estão no chiqueiro, nem as ovelhas que estão no chiqueiro, né? Esses pastores dos infernos, eles ficam rodando na escuridão dos infernos, e quando surge um brilhozinho, assim, específico, eles já sabem que tem ali uma alma disponível, eles vão nessa direção. Como lobos, leões, ficam andando na floresta. Quando eles ouvem um barulhinho ou sentem um cheirinho diferente, ali está a presa. Tá? Então, é isso. Então, tá. Podemos saber, ela perguntou se pode saber mais dos lugares que eles estão. Você já falou também, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Olha, normalmente é assim, ó, ao redor é escuro, absolutamente escuro, é um infinito de escuridão, e as cápsulas são isoladas. Aqui você tem um ecossistema. O ecossistema tem, né, o Rakshasa, que é o líder da comunidade, e você tem uma comunidade que se chama de principados e potestades, né? Aqui, nesse caso, é numa forma de um peixe da região abissal. E aqui está o Rakshasa. É assim, escuro, você não tem acesso, é tipo um Alcatraz, uma prisão, né? No meio, uma ilha. Para onde que essa alma... Primeiro ela está presa, mesmo que ela conseguisse escapar daqui, ela iria para onde? Ela não tem para onde ir, ela só tem que ficar aí mesmo. Tá? Agora, se quiser, não, eu não aconselho, mas se for o caso de querer a pessoa querer conhecer essas regiões pessoalmente, é possível, é só cometer uma infração mais grave. É claro que não é o nosso caso, então pode esquecer essa teoria aí, tá? Vai adiante, Sominha. Mas, desculpa, ela perguntou, ela quer saber sobre os outros talas. Mas isso aí vai ser estudado no Srimad Bhagavatam. Os outros quê?
Tem talas, porque tem patala, Ah, mahatala. não, essas são áreas infraterrestres. Nós estamos falando das regiões infernais. Infraterrestre é a região sul do universo. Swarga é a região norte. E a Terra fica numa região centro-oeste. Então, os planetas infraterrestres, Sutala, Patala, Arasatala, são planetas tangíveis, com habitações e, em algumas ocasiões, não raras vezes, com tecnologia superior à Terra. Tá bem? Tem uma diferença. Planetas infraterrestres e planetas infernais ou corretivos são lugares diferentes. No Tá bem? Bhagavatam, no quinto canto, está descrito que são 15 planetas infernais. Não, 14. é só continuar o estudo do Srimad Bhagavatam, ter paciência que a gente chega lá mesmo. Pode prosseguir? Sim. Os animais, esse dos animais, que eles são puros, porque eles ficam comendo pessoas, você já respondeu. Esse processo do inferno ainda é parte da ilusão maia, da simulação? Tudo é simulação dentro do que se chama de criação. Tudo, absolutamente. Inclusive essas almas, que elas estão presas na forma de Rakshasa, se você perguntar para elas, Senhor, o que você é? Ele dirá, sou um Rakshasa. E onde você está? Eu estou aqui. Eles acreditam muito nisso. Se a gente aplicar princípios de dados de física de precisão, acaba essa ideia. Mas isso não é assim, porque eles são controlados pela simulação, que é o transistor chamado Ahankara, para pensarem que são isso. Dura um tempo. Depois eles são liberados dessa função também. Tá? Prossegue. Esse eu acho que você já respondeu. O que acontece com essas almas depois de serem fermentadas na barriga das criaturas? Dura um tempo, depois elas são liberadas, são readmitidas, são recicladas e são renovadas em 100%. A terapia do governo é 100% eficaz. Só que a terapia em si, ela é de choque, né? Mas é necessário. Prossegue. E uma última pergunta: por que os semideuses, deuses, precisam das sementes para se manterem eternos? Eles já não são. Não, isso requer engrenagens que aí eu precisaria me explicar. Eu até já expliquei aqui, eu acho que vocês estavam aqui quando eu expliquei. Ah, tá, peraí. Não vou falar em detalhes agora, tá? Mas eu vou. é, Vou mandar no grupo aí. É, eu já havia falado, mostrado isso para vocês antes, né? Mas eu vou colocar aqui, não vou falar sobre, vou deixar disponível, e aí eu falo depois, tá? Ó, agora já é uma situação completamente diferente, né? Aí nós temos já não é né? Aí é um habitante, já é um habitante de Swaga, que são os celestiais, coletando as sementes na nossa mão. Dá uma olhadinha na tela. Ah, você está olhando aí, sua Mini? Estou olhando aqui, estou olhando na outra tela. Tá. Olha só. Tá, acompanha aqui na minha tela, tá? Aí, que aí eu falo para você e a Sabine chega até ela, tá? Pela sua íris. Ah, aí nós já temos uma situação absolutamente diferente, ok? É um ser celestial, né? Tem coroa,
tem estrutura. Aqui é onde estão as sementes, tem uma sacola aqui onde estão as sementes, e está coletando na mão do sacerdote as sementes. Agora, explicar a função da motivação dessas sementes requer engrenagens que não estão à disposição na sala no momento. Então, não acho que seja assim. Eu precisaria de criar uma logística para que isso fosse entendido de maneira apropriada. Ok? Mas, sim, tem uma explicação racional e pautada para esse evento, tá? Não, porque Prossegue, Samir. ela perguntou, desculpa, Samir, porque se eles já são eternos, por que eles precisam da coisa para continuar? Eles são eternos justamente porque eles utilizam essas sementes, que os mantêm na condição de reciclados permanentemente. A Tá. gente pode aprofundar esse assunto, Prabhu, na sequência? Pode ser, reserva o tema, faz um assunto à parte, porque aí eu vou conseguir tempo suficiente para gerar as engrenagens, para que as lentes, né, dela ou dos demais que vão ouvir tenha condições de enxergar a informação, porque senão vai ficar parecendo mitologia. Ok. Tá bom? Pode prosseguir. Acabou, as perguntas já foram respondidas. Bom, então zeramos essas perguntas, né, nessa série. Na próxima aula, então, eu vou fazer, amanhã mesmo, já vou fazer já amanhã, tá? Essa pergunta das sementes, vamos deixar para a próxima segunda, tá bem? E aí eu finalizo com o áudio do Ekadashi e a descrição, né, do predador. E, bom, zeramos então, né? Eu acho que essa série, né, eu vou pedir até para a Brenda e a Devi coordenarem bem isso, para pegar todos esses vídeos, tá bom, dessa série, em uma pasta separada, porque eu acho que isso é patrimônio público, principalmente para acalmar o coração das mães. Tá? Se está gravado lá no Krishna Lila, na pasta do Krishna Lila, Devi, aí você acho que vai ter que mover para outra pasta. Tá bom? E deixar disponível. Passa para mim o título antes de ser publicado, tá bom? Quero verificar. As capas têm que ser feitas, tá bom? Pode utilizar essas fotos para fazer as capas. Faça um produto bem elaborado, digno, tá bom? Da Seva, para ficar disponível para o público, nossa egrégora e para o público futuro. Porque essa informação é útil. Tá bom. Está nos buscadores, Devi, da pasta Krishna Lila. Aí tem que mudar o título e mudar a capa. Tá bom. Tá bem? Muito bem, então vamos pausar aqui, né? Eu acho que foi muito produtivo. Dessa vez nós conseguimos, eu acho que nós conseguimos concluir aí o tema, não é, de maneira bem produtiva, né? Olha esse pet aqui, o pet, né? Que é um predador. Ele tem a forma de cabeça de um cachorro, né? Mas em formato de dragão também, tem chifre. Aqui tem um olho. Esse predador aqui, ele está mais oculto, né? Está mais aí dentro, enfiado aí na comunidade. Esse aqui é o Rakshasa, é o líder. Bom, vamos lá, né? Então tá. Vou fazer o Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritanina Tasmai Shri Gurave Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti Namaste Om Tat Sat Hare Krishna.